Voltamos com Manhã Diversa, agora são 11 horas e 20 minutos. Você já ouviu falar sobre a síndrome de FOMO? Esse termo vem do inglês Fear of Missing Out, traduzido para o português significa o medo de ficar de fora, né? Trata-se de um quadro psicológico caracterizado pela ansiedade gerada quando se perde ou não fica sabendo de acontecimentos sociais. Um sentimento muito agravado quando a gente fala de mundo virtual. Então, para conversar sobre esse assunto, está aqui com a gente o psicólogo Adnilson Vaz. Adnilson, seja muito bem-vindo, um bom dia para você. Obrigado, bom dia. A gente entendeu ali, né, no textinho nosso de introdução, então, sobre essa ansiedade gerada, né, que a gente às vezes quer ficar por conta de tudo que acontece. Essa síndrome, ela tá ligada às redes sociais, mas não é só isso, né? Não, na verdade, até a etimologia, né, da palavra síndrome, quando a gente pensa em síndrome, a gente pensa na medicina. E esse termo, ele não surge especificamente na medicina, ele surge até um pouco controverso, porque ele surge lá em 2003, ele surge no artigo que o Patrick McGuinness, ele publica sobre a dificuldade que ele sentia como acadêmico em estar participando de todos os eventos que tinha, e ele chegava aí em 8 eventos numa noite. E foi até um artigo um pouco irônico, assim, publicado, e é a primeira vez que o termo aparece. Mais adiante, agora academicamente, ele vai aparecer de novo com outros autores já da neurociência, da psicologia, para poder falar sobre um evento, né, sobre um fenômeno que já acontecia, só que agora está sendo nomeado. E agora com a pandemia, ocorreram mais artigos, né, mais pesquisas. Aí no ano de 2018 você vai ver um número maior de pesquisas sobre esse FOMO, né, Fear of Missing Out, esse medo de estar de fora, numa tradução mais livre, né. Não é só redes sociais. Redes sociais acaba sendo o foco, um dos recortes. Mas ele é tão antigo que por exemplo, o Cícero, né, o romano lá, quando ele saía de Roma, ele queria que mandassem cartas para ele, contando tudo que estava acontecendo na ausência dele. A gente observa isso em comunidades pequenas, né? Aquela coisa da pessoa na janela, dando conta da comunidade. E hoje em dia, como a rede social, nós mergulhamos, né, nesse mundo, ficou muito mais evidente, né? Ficou muito mais evidente esse nosso medo de que na nossa ausência, nossos amigos estejam fazendo coisas sem nós. Mais ou menos o recorte das redes sociais, mas isso aparece em diversas áreas. Eu acho que todo mundo já sentiu isso de alguma forma, né? Às vezes já ficou um pouco chateado, tipo, meus amigos estão fazendo algo sem mim, eu tô perdendo essa viagem, enfim. Todo mundo já sentiu isso de um nível ou outro. A gente vai conversar aqui um pouco mais pra gente entender mais a fundo, até pra gente entender quando que isso deixa de ser algo normal e passa a ser algo que pode talvez ali estar acarretando outros problemas, né? E tá realmente se tornando um problema para a vida dessa pessoa, né? Então, pra gente entender melhor, esse medo e essa ansiedade de perder ou de ficar de fora, ela se manifesta geralmente de que forma? Bom, quando a gente fala, por exemplo, FOMO, ele não é uma doença que você vai encontrar, por exemplo, nos manuais. Vai procurar lá, assim, com o médico, eu tenho FOMO, me dê atestado. Não vai acontecer dessa forma, mas ela é um preditor, é um antecedente para quadros de ansiedade. Por exemplo, é muito comum você ouvir no consultório, na clínica, a pessoa falar assim, olha, eu preciso ficar olhando os stories para saber o que está acontecendo com meus amigos. Eu fico muito chateada quando me chamam e não sinto valorizado, não sinto que as pessoas realmente me querem, que se preocupam comigo, que me incluem. E a manifestação fisiológica disso pode variar, mas na maioria das vezes é autoestima, a própria autoeficácia. Vocês não estão me chamando, não estão me considerando porque não sou legal, não é legal a minha presença. Isso vai variar bastante. E os sintomas podem ir desde o fisiológico até algo mais relacionado à angústia, ao sentimento, a uma menos-valia. Adnilson, vamos agora então para esse recorte aí das redes sociais, porque as redes sociais você posta e aí todo mundo pode ver aquilo ou não. Então, não é uma mensagem direcionada, por exemplo, eu vou conversar com a Mariana. Não, se a Mariana quiser, ela vai lá na minha rede e vai ver. Então, assim, né? E aí, quais são os impactos, quando a gente fala da síndrome, né, ligada às redes sociais, principalmente a esse excesso, né, de consumo, que a gente gasta horas e horas para ver se a gente consegue ficar ligado, nessa necessidade que a gente tem,
alguma forma correta aí de usar as redes sociais, de talvez tentar achar um equilíbrio para isso? A palavra é exatamente essa, equilíbrio. Nas pesquisas relacionadas à FOMO, observou-se que na maioria das vezes começa ali na adolescência e vai até uma idade assim bem avançada, a média entre 15 e 68 anos. As pessoas apresentando essa ansiedade, né? Uma ansiedade social, na verdade, né? Surge por causa da nossa necessidade que é uma necessidade ancestral, na verdade. Quando a gente pensa em, por exemplo, o homem primitivo, o homem das cavernas, você ser excluído do grupo significava sua morte. Então, se o seu grupinho ali, a sua aldeia, fosse fazer uma caçada ou uma migração e não te levar, significava que eles te exilaram, te deixaram para morrer. E o nosso psiquismo, né, a nossa questão mais filogenética guarda essa ancestralidade. E quando hoje a gente observa que nossos amigos não nos convidaram, ou nós até convidariam, mas nós estamos fazendo uma outra coisa, que aí nós caímos até em outra sigla, que é a Fear of Better Options, que é FOBO, que também está junto aí com FOMO. A escolha, tem tantas escolhas, qual eu vou escolher? E aí, se eu escolhi uma e os meus amigos estão mais felizes na que eu deixei de ir, eu também me sinto muito mal, a minha autoestima fica aí afetada, a minha capacidade de escolher, eu começo a entender que eu não sou bom fazendo escolhas, que eu estou andando com as pessoas erradas, que as pessoas não me querem, que aí começa vamos dizer assim, uma cadeia de sentimentos. E o equilíbrio. Então, nas pesquisas, se percebeu que o uso mais controlado das redes, somado a comportamentos que trouxessem para a pessoa uma valorização maior do tempo presente, do aqui e agora, trouxeram benefícios. Então, a pessoa fazer uma autoanálise de como é que está o meu comportamento. As redes sociais, inclusive, os aplicativos, eles costumam te dar ali uma média, se você procurar, claro que, mas tem que procurar, né? Não é tão explícita, de quanto ficou o seu tempo de tela, quanto tempo você ficou conectado. Tem alguns aplicativos que, inclusive, eu acho que é o TikTok, que você vai passando o feed, em determinado momento eles têm contratado as pessoas que vão falar, olha, espera aí um pouquinho, você não está passando muito tempo aqui? Será que não é hora de levantar, tomar uma água? Né? E achei muito interessante essa iniciativa deles colocarem ali, até famosos fazendo essa intervenção, no próprio feed das pessoas. Então, há pessoas, sim, dentro da gestão dos aplicativos, preocupados com a saúde mental dos usuários. E, por exemplo, em alguns aplicativos, se você fizer buscas específicas, eles vão te direcionar, olha, você não está precisando conversar com alguém, isso automaticamente pelos aplicativos. Eles já vão direcionar para a pessoa pensar, olha, tudo bem, é aqui um entretenimento, mas a sua vida não está pautada nisso. Eu já coloquei esse alerta no meu Instagram, quando passa 45 minutos que eu já estou ali durante o dia, né? Não 45 minutos contínuos, mas uma soma de 45 minutos ao dia que eu já estou ali rolando na tela. Ele me avisa, seu tempo de tela já está em 45 minutos para ficar ligado, não ficar ali muito tempo, né? E aí você falou dessa questão, né, das pessoas que veem os amigos participando de coisas, às vezes vão em um evento e aí vê que os amigos foram em outro e estão se divertindo mais. Isso aí passa muito pra gente a impressão de que as pessoas que vão sofrer com a FOMO, né, são pessoas que são extrovertidas, sociáveis, que gostam de estar sempre no meio dos amigos. É realmente isso aí? Ou pessoas mais introvertidas que gostam de ficar sozinhas também podem sentir a FOMO? Em certa medida, todos nós, como espécie, estamos propensos a essa validação de nós mesmos pelo outro. Como se, já que nós estamos falando de ancestralidade, durante muitos milênios, né, nós não tivemos espelhos. Então, a nossa forma de saber como éramos é através do olhar do outro. Se você me dissesse como eu sou, eu tenho que acreditar em você, porque eu nunca me vi. Então, isso também ficou registrado na nossa ancestralidade. E o que é isso? Hoje nós temos espelhos, mas subjetivamente nós ainda dependemos desse outro que nos diz quem somos, desse outro que nos diz o quanto valemos. E o processo para a gente se libertar desse lugar, desse outro que nos impera, que nos diz, esse grande outro que habita em nós mesmos, né? Como se dentro de nós houvesse pequenos outros e eles estivessem ditando quem nós somos. O processo de se desvencilhar disso é só o autoconhecimento mesmo, é você mergulhar nessa busca por si mesmo, nessa busca por o que desses outros, né, que eu vou manter, o que desse lugar do outro que importa para mim. E esse processo de autoanálise, isso, independente da pessoa se ela é extrovertida ou introvertida,
todos, até porque isso acabou caindo no senso comum, né? O conceito de introversão e extroversão acabou caindo no senso comum. E a gente não, é um limite muito tênue para a gente entender exatamente como definir que uma pessoa é introvertida, é extrovertida. Você vai encontrar extrovertidos que não têm limites, eles vão estar ali precisando mesmo daquela movimentação, de coisas acontecendo, e vão encontrar, por exemplo, introvertidos que estão muito tranquilos e não estão preocupados, porque não faz parte ali do repertório deles aquela validação. Mas isso pode acontecer o inverso também. Você pode encontrar pessoas que, na verdade, elas se tornaram introvertidos à força. Ou, na verdade, elas estão sofrendo por não estar incluídas em eventos, por causa dessa validação externa. Não dá para a gente bater o martelo, então todo mundo deveria fazer essa autoanálise para ver onde se encontra nesse lugar. E a gente está falando aqui da FOMO, né, que é essa síndrome de estar perdendo algo. Você bem linkou ela com a outra síndrome, né, dessas múltiplas escolhas que a gente tem, qual decisão eu vou tomar. E aí eu acho que o que tem em comum das duas é que sempre a gente vai perder algo, né? Assim, é isso. Eu acho que também entender que sim, você não vai dar conta de ficar inteiramente ligado em tudo que está acontecendo. Nem é bom, né? Nem é positivo. Então eu acho que a grande questão é aceitar que sim, você vai perder alguma coisa e aceite isso, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua esse papo, né, Mari? Com certeza, você aí de casa está se identificando com essa conversa, está identificando aí que talvez esteja passando um pouco do ponto aí nessa necessidade de estar participando de tudo e estar por dentro de tudo. Manda o seu comentário para a gente, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela. A gente volta em instantes. Se você mora em Pouso Alegre e está querendo um cãozinho de companhia, adote um dos 120 bichinhos que estão à espera de um lar no Centro de Bem-Estar Animal. As fotos com descrição dos cães estão disponíveis no site da Prefeitura. Todos os animais são castrados e podem ser adotados por qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade que se encaixe nos termos da adoção responsável. Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 33 minutos. Vamos fazer contato com a nossa redação para saber qual é a notícia de maior impacto dessa terça-feira. Então vamos chamar ele, o nosso jornalista Vitor Ferreira, aqui no telão. Bom dia, Vitor. O que você traz então de notícia para a gente nessa terça-feira? Bom dia, Mari. Bom dia, Roberta. Bom dia ao pessoal de casa. O Ministério Público de Minas Gerais, a Receita Estadual e a Polícia Civil realizaram hoje uma força-tarefa em Belo Horizonte para combater uma organização suspeita de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de biodiesel. No total, o grupo deixou de contribuir aos cofres públicos em mais de 240 milhões de ICMS. O Ministério aponta que 14 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em casas, empresas e escritórios de contabilidade para reunir provas ligadas à investigação. O objetivo principal do esquema era gerar créditos tributários fictícios de ICMS em favor das empresas do grupo. Assim, os suspeitos deixavam de pagar o valor total correto, nas transações, utilizando crédito tributário fraudulento. Outro dado importante, meninas, é que o CAGED divulgou dados que mostram que a média salarial de empregos com carteira assinada no Brasil caiu 5,6% em um ano. Esse levantamento é referente ao mês de maio, quando o salário médio real de admissão no país estava em R$ 1.898, comparado ao valor de R$ 2.010 do ano passado. O governo federal aponta que no último mês foram criados 277 mil empregos com carteira assinada no Brasil e que o acumulado do ano tem mais de 1 milhão de novas vagas formais. Mas é importante lembrar que quase 11 milhões de pessoas ainda estão desempregadas no país. O CAGED aponta que a renda média inicial dos trabalhadores continua encolhendo e, para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, uma das razões para esse resultado é que as pessoas estão entrando agora no mercado de trabalho aceitando um salário menor do que era pago há 12 meses atrás.
Nos grupos principais de atividades econômicas, os menores salários foram observados em setores de atividades de serviços domésticos, alojamento, alimentação e no comércio. Os maiores ficaram nas áreas de finanças, de eletricidade e de gás. Meninas. E Vitor, você já tem aí alguns destaques do Diversa em Rede de hoje para adiantar para a gente? Acho que ele não está ouvindo a gente. Gente, eu convido vocês a assistirem hoje o Diversa em Rede, que vai ao ar às 9 horas da noite, aqui na Diversa, pelas redes sociais você encontra a gente também, e no YouTube. Então, fica de olho, hoje o jornal às 9 horas da noite. É isso aí, muito obrigada, Vitor. O pessoal de casa, se não quer saber os destaques do jornal, só assistir hoje às 9 horas da noite. E aqui no estúdio a gente volta a falar sobre a síndrome de FOMO, ou o medo de ficar de fora de algum acontecimento, seja dentro ou fora do mundo virtual. E a gente recebe aqui o psicólogo Adnilson Vaz, que já está conversando com a gente sobre esse assunto, ajudando a gente aí talvez a identificar se a gente está passando um pouco do ponto nessa questão de querer estar sempre por dentro de tudo, bem informado, participando de tudo, enfim. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E a gente falou um pouco, né, no bloco anterior sobre a questão das redes sociais que realmente impactam, então talvez trazer um peso maior para essa questão, porque a gente está ali sempre ligado, né, nas coisas. De que forma que talvez esse excesso, né, de consumo de conteúdo de celebridades, influenciadores, podem talvez, até amigos talvez, né, pode, como uma forma que a gente a princípio pensa de distrair e relaxar, pode acabar fazendo com que a gente sinta que a gente não está sendo o suficiente, né, talvez essa comparação. Até que ponto isso é um fator ou não? Assim, a gente está realmente partindo da gente, a gente está só descontando ali nas redes. Eu acho que essa questão é muito importante a gente falar, porque a gente está sempre consumindo conteúdo de pessoas que vivem uma vida muito diferente da nossa, né? Precisa entender que não é bem assim, a gente tem que entender a nossa própria realidade, né? Sim, tem uma diferença interessante em relação a quando esse conteúdo consumido por uma celebridade, né? Você consumindo conteúdo de uma celebridade, um influencer que está viajando para um lugar paradisíaco, ali vivendo uma vida milionária, e é tão longe da realidade, às vezes, de quem está ali só assistindo, né? Só projetando, e quando é um amigo, uma pessoa próxima de você, que está vivendo uma experiência também, assim, muito extraordinária. Nosso psiquismo, ele sabe diferenciar quando, por exemplo, é algo que está tão distante, tem um impacto menor, porque é a mesma coisa que ver uma novela, a mesma coisa que ver uma ficção. Você está assistindo ali aquele personagem que a celebridade está sendo ali. Enquanto que quando é uma pessoa, um familiar, que está vivendo aquela experiência, aí já é um pouco mais impactante, porque você fala, poxa, a pessoa faz uma conta, né, uma conta imaginária, né? Com tantos anos, tal pessoa já está fazendo isso. E fica parecendo que a gente está numa corrida. Uma corrida, quando eu digo que é uma corrida imaginária, porque, olha, quando a gente nasce, a nossa única obrigação é respirar. Respirar, se alimentar, as questões fisiológicas. Todo o resto a gente inventou como sociedade. Então, como sociedade, nós inventamos que a gente precisa, com 18 anos você é maior, com 15 anos você já tem que saber inglês, com tantos anos você tem que estar casado, com tantos anos você já tem que ter ganhado, tem que estar trabalhando. Tudo isso, essas imposições, elas são uma realidade que nós inventamos para viver. Mas a nossa única obrigação é viver. E às vezes, eu recebo, né, pessoas que estão questionando essa realidade de forma muito perigosa. Por causa de uma nota, por exemplo, que foi mal, a pessoa está se sentindo péssima por causa que saiu uma nota. Eu tenho que lembrar, olha, lembra que você também não é só estudante, você tem todo um monte de coisas que você também é. E o nosso psiquismo sabe diferenciar. Quando é uma celebridade, assim, o impacto existe, mas ele é bem menor do que quando é um amigo ou quando é uma pessoa próxima, um familiar, que vem essa autovalidação através da experiência do outro. Então, sim, é importante fazer essa diferença e é importante também você perceber que você é um indivíduo e que o que está acontecendo com o outro, né, como diz, a beleza de outra pessoa não diminui a minha. O sucesso da outra pessoa é só diferente do meu, porque é até questionar o que é sucesso, o que é felicidade. São questões subjetivas que cada um deve estar considerando, sim. Para a gente exemplificar, então, um pouco mais, entender, né, quais são os principais sintomas de talvez pessoas que estejam aí, né, com essa síndrome de perder aí algo. Bom, primeiro, a pessoa
quando ela consegue perceber isso e ela procura ajuda terapêutica, nós já demos um passo enorme, porque ela já está trazendo isso para a linguagem, já está trazendo isso para o pensamento, já está trazendo isso para, olha, eu estou refletindo, então eu estou pensando sobre, eu não estou apenas sentindo e não nomeando. Porque quando a pessoa está apenas sentindo, ela vai culpar o outro muitas vezes, ou ela vai culpar a si mesmo e não vai trazer isso para uma análise. Um sintoma, por exemplo, você realmente acreditar que você não é amado, que você não é importante porque não te convidaram ou porque não te incluíram de certa forma. Quando você realmente acredita que você está tarde, né? Olha, eu tenho que ter feito isso com tal idade. E esses sentimentos, né? Colocando no plural mesmo, porque a ansiedade é uma palavra muito batida, né? A gente usa ela com tanta, vamos dizer assim, como um coringa para muitas coisas. Mas a ansiedade é quando você já está naquela questão fisiológica. Mas antes da ansiedade tem outros sentimentos, por exemplo, a tristeza. A pessoa está muito triste, porque estou chateado porque eu não pude ir ou porque não me chamaram. Essa questão da tristeza tem uma questão mesmo da autoestima, de você começar a sentir, realmente acreditar naquilo tudo. O grande problema, na minha opinião, é quando você não percebe e não busca ajuda. E você realmente culpa o outro, faz textões, manda um textão para a pessoa lá, tipo assim, como assim? Você não me considerou? Que consideração é essa que você vai no evento, chama fulano e não me chama? E aí a relação entre as pessoas fica ali prejudicada. Mas quando a pessoa percebe, ela busca ajuda, a gente consegue colocar isso na mesa e separar, olha, isso sou eu, isso é o outro, isso é o que deu para fazer, isso é o que eu tinha condições na hora de lidar e eu tenho que aceitar que, olha, eu só tenho condição nesse momento de lidar com isso até aqui. E tomar também ali terapeuticamente ações. Por exemplo, algumas ações são bem simples, né? O tempo de tela, ou mesmo algumas mais complicadinhas, que demandam mais tempo, mas com a ajuda terapêutica, a pessoa vai poder colocar isso ali dentro vamos dizer assim, dentro de um escopo possível. E a gente entendeu aí, então, que a FOMO está muito relacionada a essa questão social, de estar sempre participando dos eventos sociais e também dessas expectativas, né, que a gente coloca, de já ter alcançado certas coisas até certa idade, já ter, né, pessoa tal tá fazendo mais do que eu, entre muitas aspas, né, porque não é bem assim. Mas é possível a gente dizer que pessoas que talvez tenham a necessidade de estar sempre bem informadas, consumindo notícias e o tempo inteiro ali informadas das coisas que acontecem no mundo, também podem estar sofrendo com a FOMO? Também se enquadra nesse sentido? Sim, o nosso recorte hoje foi muito mais focado em redes sociais, mas não, a gente tem algumas coisas acontecendo no mundo que abrangem o social, mas não está focado, por exemplo, em eventos, não está focado em acontecimentos. Vou dar aqui um exemplo muito comum. Bolsa de valores. As pessoas, assim, os traders, que as pessoas que estão investindo com aplicativos, ela não precisa ir para Nova York para ser um investidor. Ela faz ali o processo olhando as ações. Isso causa também uma ansiedade muito grande dela, às vezes, vou me desconectar agora, mas e se quando eu me desconectar, tal ação render ou cair? E muitas pessoas têm procurado a psicologia por causa dessa questão de bolsa de valores, consumo de notícia. Durante a pandemia, muitas pessoas estavam desesperadas, durante o meio, né, que a gente ainda está na pandemia, mas aquele período mais crítico da pandemia, as pessoas ficavam ali consumindo aquelas notícias. O trabalho, muitas vezes, por exemplo, você sai do horário de trabalho, ou você leva trabalho para casa e fica nos grupos de trabalho ali, as pessoas postando fora de hora. É preciso limitar também essa questão em relação à própria produtividade, porque a gente cai em muitas questões que são tóxicas no comportamento, que saem da rede social, continuam no âmbito social, porque é uma ansiedade pautada a partir do mal-estar, né, do mal-estar da cultura, mal-estar da civilização, mas não está fechadinho ali como eu disse, sempre existiu, né? Agora ela está exacerbada por esse nossa vivência digital que se tornou cotidiano. E para a gente caminhando então para o fim do nosso bate-papo, caso a gente se depare, né, com algum amigo ou algum familiar que esteja sofrendo, né, com essa síndrome, ou então até a pessoa mesmo, mas nesse caso de reconhecer isso no outro, né? Talvez nesse amigo que está cobrando isso e tudo mais, como que a gente pode ajudar? Bom, entendo que você tem uma liberdade para poder realmente conversar com esse amigo sem ser mal interpretado, né?
é trazer isso para a conversa, porque falar sobre isso com equilíbrio, com tranquilidade, sem apontar, né, sem ser aquela pessoa que está acusando, você trazer isso para a conversa e falar assim, vamos até propor coisas, né, de conexão que não seja tão essa questão focada em postar coisas. E tem alguns fenômenos, né, por exemplo, a pessoa chega num ambiente, ela tá no ambiente, mas ela não está satisfeita ali, ela está olhando na internet o outro lugar que ela deveria estar. E esse é até chamado de phubbing, né, quando você está no celular enquanto deveria estar atuando ali, conversando, interagindo, e acaba sendo uma forma hostil de se mostrar também, que as pessoas estão vendo ali, então quem está vendo o outro no celular se sente, vamos dizer assim, de certa forma, desmerecido. Uma coisa interessante é você trazer isso para você mesmo, ver até que ponto isso está te fazendo mal também. E há muitas, além da busca pela psicoterapia, pela ajuda profissional, tentar compreender também alguns conceitos, por exemplo, de atenção plena, que é um conceito que vai ajudar qualquer pessoa que se conectar, que compreender bem esse conceito de viver o momento. Você consegue se ajudar e ajudar o outro com exemplo também, ou trazendo isso realmente para a discussão. Adnilson, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Fica então aí, né, essa mensagem para as pessoas de casa que talvez estejam passando por isso e não tenham se dado conta, ou que conheçam alguém que talvez esteja, né, vivenciando isso também e não tenha percebido. Para a gente se atentar, né, passar por esse momento de autoconhecimento, procurar ajuda profissional se a gente realmente vê que isso é algo que está atrapalhando a nossa vida, né? Muito importante a gente ter esse momento aí para parar para refletir e se informar sobre algo que é tão atual e tão presente nas nossas vidas. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigado. E você não sai daí, porque a gente vai finalizar o Manhã Diversa também com a finalização do Bora Rangar. E hoje tem caldo de milho verde com frango e bacon, não dá para perder, né? Já já que a gente volta.